Começando mais um dia! Que alegria! Começando mais um vídeo, né? E nesse vídeo a gente vai contar sobre a nossa escolha. Qual o lugar que a gente vai ter uma base. Hoje a gente vai ter uma casa. Vocês devem ter acompanhado que semana passada nós contamos sobre a nossa decisão de ter uma casa, né? Ter uma casa, uma residência fixa, depois de viajar por 5 anos. Finalmente chegou o momento e, gente, depois de viajar por tanto tempo, por tantos países, as opções, né, de lugares para você viver acaba ficando bem extenso, porque são inúmeras. A gente acaba gostando de muitos destinos. Tem vários critérios que a gente precisa avaliar no momento de escolher um lugar para morar, porque não vai ser uma coisa mais que eu vou e fico um mês. Provavelmente a gente vai ficar um tempo, um ano, sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que inicialmente a gente decidiu por um lugar, mas isso não significa que vai ser para sempre, porque para sempre é muito tempo, né, Lidia? Não, eu não me vejo morando em um lugar pro resto da minha vida. A gente fez uma listinha aqui dos pontos importantes para ter essa base. E o primeiro critério que a gente utilizou foi que a gente pudesse viver legalmente nesse local, nesse país. Vou dar uma pista, já tem que esperar até o final do vídeo para ver onde vai ser essa base, mas esse lugar é na Europa, então eu e a Mi, nós temos os documentos para viver legalmente na Europa. Rômulo tem a cidadania espanhola e eu, como sou casada com Rômulo, eu tenho a residente comunitária, eu nem sei falar. Regime comunitário, então ela pode viver e trabalhar em todos os países da comunidade europeia, mas está aí trabalhando. Eu já estou no processo para solicitar minha cidadania, porque é possível também. Isso foi uma das razões que aumentou muito o leque de possibilidades de lugares para viver. A gente gosta muito de vários lugares. E aí a gente não podia limitar só pela comida, né? Que senão seria Itália. Mas então vamos para o segundo ponto, é a questão da mobilidade, estar conectados. Pra gente é muito importante que a gente esteja próximo de um aeroporto e que esse aeroporto ele esteja muito bem conectado com diversos lugares no mundo. Como o nosso trabalho envolve fazer viagens constantes, é importante que a gente estivesse nesse próximo aeroporto desse, porque quanto mais próximo, mais barato fica a viagem. Quanto melhor conectado esse aeroporto, mais ofertas de voos, e isso é muito importante para que a gente consiga viabilizar o nosso trabalho. Então, a gente pensava assim, poxa, seria muito legal se a gente pudesse voltar a viver um tempo, sei lá, nas Américas, em algum país na América do Sul ou na América Central, enfim. E aí a gente falava, poxa, é muito legal. Imagina só a possibilidade de viver no México, que é um país que a gente gostaria de passar uma temporada. Mas, apesar do México estar muito bem conectado com os Estados Unidos, com o Canadá, é claro que tem vários voos para a Europa, ainda assim, se eu quiser fazer um voo do México para a Ásia, vai me custar muito mais caro do que se eu pegasse um voo da Europa. E até para a Europa. Imagina, eu tô lá no México, eu quero dar um pulo em Madrid. É longe, não é tão fácil assim. Diferente se você está no lugar na Europa, que você quando vem 50 minutos, 1 hora, você já está no outro país. Então aí vocês já sabem que a gente vai viver na Europa. Numa cidade que tem aeroporto. Numa cidade que tem aeroporto. O próximo ponto é um lugar que a gente se identificasse com a cultura, com o idioma, que a gente com as pessoas, com a comida. E que principalmente a gente pudesse criar um senso de comunidade. Depois de viajar tanto tempo pulando de um lugar para outro, apesar da gente ter feito vários amigos, a gente sempre tinha que deixar os amigos para trás para poder continuar a viagem. E foi uma coisa que fez muito falta pra gente, né? Ao longo do tempo a gente percebeu que a gente queria estar dentro de uma comunidade e que isso era importante, que a gente pudesse ter sempre um apoio, sabe? Um amigo que pudesse nos ajudar, que a gente pudesse ajudar, que a gente pudesse receber amigos em casa e que essas amizades criassem raízes, eu nem sei falar, mas criassem laços mais fortes, e era alguma coisa que a gente queria muito. Só que aí você fala assim, poxa, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir construir esse senso de comunidade? Tomara que sim. Tomara que sim. Mas aí a gente falou, poxa, imagina só que difícil criar um senso de comunidade, laços de amizade na Alemanha. Porque a gente gosta muito da Alemanha. A gente adora a Alemanha, mas imagina só fazer isso. Impossível não é. Não, impossível não é. Mas assim, primeiro que a gente ia ter que aprender alemão, se conectar um pouco mais com a cultura. Então ia levar um pouquinho mais de tempo. Então na França também não seria? Não, na França porque a gente não gosta tanto da França, já, assim. Já está sobrando menos na opções.
mais. Na Itália seria mais fácil, porque aprender italiano é uma coisa que a gente quer, a gente adora comida, então, tipo, ia ser fácil criar comunidade, mas seriam 2 lugares, ou Portugal e Espanha. Em 2013, eu passei um tempo na Espanha para estudar. E eu me lembro que assim que eu cheguei na Espanha, eu odiei, porque teve um choque de cultura. A partir do momento que eu cheguei, eu falei assim, gente, não é possível que os espanhóis são assim. E levou muito tempo, ou levou um determinado tempo para que eu pudesse aprender mais sobre a cultura e começasse a admirar os pontos, a cultura, o lugar, a comida, as pessoas, enfim. E levou esse tempo e foi muito legal porque eu me apaixonei com a cultura espanhola e com certeza é um dos lugares que eu gostaria de morar. Quando ela me fala que ela ficou um pouco assim chocada com a cultura, que ela não gostou, vou dar um exemplo. Quando ela ia nos bares, nos restaurantes, ela achava as pessoas, os espanhóis, muito brutos. Que assim, eles jogavam o prato, o que queres? Sabe? E eles gritavam e, sabe, não tem aquela coisa, o atendimento que ela costumava ter no Brasil, sabe? E realmente, para quem veio de fora, isso é muito chocante. Só que é a cultura espanhola, eles são assim. Pode parecer, pra gente, realmente parecia muito bruto, né? A gente falou, poxa, são os espanhóis. E aí a gente foi visitar Portugal. Calma, mas antes disso, quando tu voltou pro Brasil, tu chegou lá no Brasil em 2014, antes de me conhecer, tu disse, ó, um dia eu vou morar em Madrid. Antes mesmo de voltar pro Brasil, eu passei essa temporada estudando e antes de ir embora, eu chorava. Eu fui embora chorando pro aeroporto, dizendo que eu ainda vou voltar a morar em Madrid. E aí, voltamos, viajamos na Espanha por um tempo, viajamos na Europa, tivemos a oportunidade de conhecer vários outros lugares, até que chegou o momento da gente conhecer Portugal. Para mim, que tinha só feito uma conexão em Lisboa em 2012... Não, em 2009, para mim, Portugal era um lugar muito parecido com o Brasil. Primeiro porque, poxa, a cultura não pode ser tão diferente. Se a gente falar a mesma língua, a cultura deve ser parecida. Por exemplo, no Brasil, se você é português, nunca foi pro Brasil, no Brasil tem inúmeros portugueses, tem muitos portugueses. Então é muito natural que brasileiros tenham contato com portugueses no Brasil. Então a gente chegou em Portugal em 2016 achando que era tudo igual, sabe? Que é a mesma cultura. E quando a gente chegou lá, a gente teve um choque muito grande porque percebeu que era uma cultura diferente. É. E aí quando você percebe que é uma cultura diferente, você fala assim, mas como assim? Como assim? É. Foi um choque também. Choque. Primeiro que a gente não conseguiu conhecer muito bem, porque choveu muito. Uhum. Então a gente não teve a oportunidade de conhecer realmente. E o choque principal foi questão das redes sociais, eu acho. Porque o português, ele tem um jeito nas redes sociais que ele é muito sincero. Ele é muito direto. Então, ao momento que os portugueses comentavam, falavam algo pra gente, a gente tava achando que eles estavam sendo muito ofensivos com a gente. E a gente se assustou um pouco, sabe? A gente disse, pô, sabe, eu não tô fazendo nada de errado. Só que depois, com o tempo, a gente foi conhecendo, foi aprendendo, e a gente viu que é o jeito dos portugueses também. Nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, a gente coloca o que a gente acha, o que a gente pensa. É muito natural, a gente é muito simples na maneira como a gente mostra as coisas. A gente não rodeia muito. E quando a gente chegou em Portugal, essa maneira nossa de experimentar as coisas, de contar as coisas com muita simplicidade, da maneira como a gente achava, não sei se ofendeu, mas de alguma forma os portugueses nos corrigiam demais, eles pontuavam muito as coisas que a gente fazia. Então, por exemplo, se eu tô falando sobre a francesinha, não bastava eu contar assim, do tipo, a francesinha é um prato XYZ. Não, eles pontuavam cada coisa que a gente tinha falado errado. E não é que a gente tinha falado errado, de repente a gente tinha deixado de falar alguma coisa. Ou também não tinha todo o conhecimento. Não tinha todo o conhecimento. E isso pra gente foi foi um choque. Foi difícil entender por que eles estavam falando isso. E demorou muitos anos pra gente aprender, sabe, mais sobre a cultura. A gente acompanha vários canais de portugueses e lendo os comentários desses canais, a gente percebeu que não era só com a gente, que são todos os youtubers portugueses, eles pontuam dessa maneira. Foi aí que a gente se tranquilizou e disse, ele não era nada contra a nossa pessoa. Não é contra a gente. Era que os portugueses são assim. Eu acho muito legal, muito bacana que eles são diretos, são francos, eles não ficam dando volta e dando volta, sabe? Mas enfim. E uma coisa que ninguém sabe, que antes de nós comprar o motorhome ano passado, no final do ano, se eu não me engano, foi em novembro, nós estávamos numa dúvida muito grande entre já ter a base ou comprar o motorhome.
A gente não sabia se era o momento já de ter a base. A gente queria muito ter essa base em Lisboa. Só que a gente nunca tinha morado em Lisboa. E a gente disse, como que eu vou morar numa cidade que eu nunca fui, eu nunca morei lá? Como que eu vou me cair de cabeça? Então, antes de comprar o motorhome, nós fomos para Lisboa, a gente alugou um Airbnb em Lisboa e a gente disse, ó, vamos ficar aqui 20 dias para ver como é a vida em Lisboa. Se for fish, como dizem os portugueses, por que não morar em Lisboa, né? A intenção era justamente que a gente pudesse procurar, assim, nesse período, que a gente pudesse visitar alguns apartamentos e tudo mais. Ver o custo de vida. Custo de vida, mas isso foi em dezembro de 2018. Exato. Nossa, faz tempo, né? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. E assim, a gente parou nesse apartamento. Eu lembro que a gente ficou uma semana. Como a gente não conhecia, a gente acabou num bairro de Lisboa que não era tão bacana. Então, assim, o apartamento, quando a gente olhava pelas fotos no Airbnb, era sensacional. Mas uma vez que a gente estava na rua, a gente sentia... Não sei, eu não me sentia confortável com o lugar. A gente não teve sorte, a gente foi infeliz, eu posso dizer a palavra, na escolha do bairro, porque a gente não conhecia, sabe? E o apartamento nas fotos era uma coisa e depois a realidade era outra. Aí a gente pegou e passou essa semana lá no apartamento, assim, com a ideia, não, a gente vai começar a ver os apartamentos, vamos tentar conhecer melhor sobre as regiões, conversar com os nossos amigos portugueses, o que a gente deve procurar e o que a gente não deve. Só que aí a gente começou a sentir aquela... coceirinha. Tipo, nossa, mas uma semana aqui, parado no mesmo lugar. Sabe aquela coceirinha de quando você viaja 5 anos e tu fica parado uma semana numa casa e diz, não, tá faltando alguma coisa, sabe? Não, acho que não é o momento de parar. Realmente não era o momento, porque ao invés da gente ficar procurando apartamento, a gente mais tempo gastava olhando motorhomes, onde poder comprar esses motorhomes. E a foi gente uma falou semana assim, pesquisando direto motorhomes. E eu acho que foi legal porque nesse momento a gente percebeu, não, eu acho que a gente não tá pronto ainda, porque se a gente realmente desejasse isso, a gente estaria procurando com intensidade os apartamentos e não motorhomes. E foi muito bom porque a gente pegou, saiu de Lisboa, foi para Alemanha, comprou o nosso motorhome, viveu a experiência no motorhome. A gente pode dizer que a gente conhece a experiência, a gente não vai se arrepender de nada, porque pior é se arrepender de coisas que a gente não fez. Então a gente viveu essa experiência e agora, passado um ano, a gente sentiu de novo essa necessidade de ter a base. Ter a base. Só Pode que ser não, que a gente vai ter uma base e vai chegar, não, vamos dormir no motorhome hoje de noite. Mas aí existe uma grande diferença, porque a gente, ao invés de ficar, no momento que a gente começou a procurar apartamento, ao invés de sentir a coceira, tipo, ao invés de procurar apartamento, eu vou começar a procurar passagem aérea. Não, a gente estava muito animado em procurar apartamento. E foi um outro ponto importante pra gente decidir entre Espanha ou Portugal. Ou Lisboa ou Madrid. Assim, os apartamentos que a gente gostaria, os apartamentos que a gente gostou em Lisboa, eles estavam muito caros. Muito, muito caros e coisas que a gente não poderia pagar nesse momento. Enquanto existe uma zona de Madrid que a gente gosta muito, 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 que a gente sabe que tem apartamentos muito bons e que a gente poderia alugar com o orçamento que a gente tinha disponível. E aí foi o ponto final que a gente pudesse decidir entre um e outro. Foi o fato da gente conseguir ou não um apartamento, porque uma vez que você faz uma proposta para alugar o apartamento, você tem que mandar todas as suas documentações, comprovantes e tudo mais, comprovantes de renda, comprovantes de sua documentação, de se você tá legal, se você não tá legal no país. Você tem que mandar várias informações e o proprietário ou a imobiliária vai ver essas documentações e vai te aceitar ou não. A gente viu um apartamento em Lisboa e viu um em Madrid e apresentou para ambos a proposta com o orçamento que a gente tinha. Antes da gente fazer a proposta, a gente precisou se organizar e trazer dinheiro do Brasil justamente para que a gente pudesse fazer a oferta, porque normalmente quando você é aceito dentro de um apartamento, você precisa pagar ou 2 meses, né? No nosso caso, a gente tem que pagar o aluguel e 1 mês de depósito. 1 mês de depósito. Então, assim, é uma quantia bem grande. Imagina só, o euro tá 4,60. Imagina o apartamento, nós estamos alugando um edifício de 8 mil
Brincadeira. Mas assim, era um valor alto. E muita gente pergunta pra gente como a gente manda dinheiro, né? Todo o nosso dinheiro que a gente ganha hoje, ele vai pro Brasil. Então, independente do lugar do mundo que eu tô, eu preciso mandar esse dinheiro. Como a gente tem conta na Espanha, então a gente manda o dinheiro do Brasil pra Espanha, ou através de TransferWise, ou através do meu câmbio. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer essa ferramenta. Eu sei que tem muita gente que vive fora ou que tem parente que vive fora e precisa receber dinheiro. E é uma ferramenta interessante para poder mandar e tem as melhores cotações. Então, por isso que a gente sempre usa. E usando o nosso link, você ganha um desconto e a gente ganha também. Então, todo mundo ganha. Só que o apartamento de Lisboa, o proprietário ia ter que abaixar um pouquinho mais do que o apartamento de Madrid. E já o de Madrid, ele perguntou o que a gente fazia. Ele perguntou se a gente teria a condição de financeira de pagar o apartamento. A gente disse que sim, é claro. E ele nos aceitou. E foi assim que foi escolhido o lugar. A gente queria ter experiência de viver naquela região. É o que você falou, não é uma coisa definitiva. Não. Tanto que muita gente falou assim, vocês vão comprar apartamento. Eu gostaria muito de comprar, mas eu não tenho dinheiro ainda para comprar um apartamento. E muito menos ter a convicção do lugar onde eu quero morar. Eu acho que uma próxima, após essa passagem em Madrid, já não é que... Primeiro eu vou aproveitar Madrid, vamos curtir, mas ainda eu me vejo morando em Portugal um tempo. E outro motivo que eu pessoalmente queria morar muito em Madrid, que eu já morei 7 anos em Madrid, então Madrid eu me sinto como em casa, Madrid é minha casa, sabe quando você já conhece tudo, você está ambientalizado, sabe, eu já conheço os cafés, restaurantes, já sei como funciona, o sistema de transporte público, lá. Tenho muitos amigos portugueses, vou poder já começar a jogar meu futebolzinho todo fim de semana. É engraçado que todos os amigos do Rômulo são portugueses. Em Madrid são portugueses. Todos, eu não tenho amigo espanhol ainda. Não, a gente tem o Abraão. É o Abraão. A gente só tem um amigo espanhol. E a gente tá muito feliz, assim, de poder viver essa experiência. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não vai ser para sempre. Eu acho que cada vez que você vive, tem a experiência de poder passar um tempo maior em um país, se aprende muito, muito com a cultura. Então, a oportunidade de viver num lugar é você extrair aquilo de melhor que aquele lugar pode te oferecer. Então, assim, a gente primeiro vai extrair tudo de bom que a gente pode aproveitar da experiência de viver na Espanha e depois seguir para o próximo lugar, aproveitar as experiências, também deixar o que a gente puder deixar de conhecimento, de compartilhar mesmo as nossas experiências e com as pessoas lá. Algo bom é que a Espanha está muito próximo de Portugal. Então, para ter uma ideia, de Madrid, a fronteira a Portugal são 300 quilômetros. Em 600 quilômetros a gente está em Lisboa ou está no Porto. Então, a gente já está com a viagem programada para Portugal. Então, nas próximas semanas a gente vai para Portugal. Então, a gente vai gravar uma série de vídeos em Portugal. Isso é muito bom, porque a gente pode passar uma semana em Portugal de motorhome, volta para casa, no mês que vem vai de novo. Então, o que a gente quer dizer é que a gente está muito feliz com a decisão. A gente viu que muitos de vocês apoiaram. Também a gente leu nos comentários, a gente fica muito feliz. Isso é muito importante pra gente. E isso não significa que a gente vai parar. A gente já falou no vídeo anterior, nós vamos seguir viajando mais e mais. A gente tem várias viagens programadas para 2020, só que agora a gente vai ter uma base. E eu acho que também é importante comentar que, por exemplo, o canal ainda continua sendo um canal de viagem. Não é porque a gente vai ter uma casa que a gente vai passar a mostrar, fazer vlog em casa. Eu acho que as experiências que valem a pena ser mostradas são as experiências que a gente tem fora de casa, que as experiências que a gente tem durante as viagens. Porque é o que o mundo, sabe, o que a gente vê no mundo é o que realmente é transformador. Não só pra gente que tá vivendo a experiência, mas para as pessoas que acompanham os vídeos. A gente já viu, a gente recebe tantas mensagens de pessoas que de alguma forma são impactadas pelos vídeos e decidem fazer uma viagem ou aprendem alguma informação que elas imaginavam que não existia. Desperta um sentimento diferente. Enquanto dentro de casa, a gente vai aproveitar o momento dentro de casa primeiro para que a gente possa descansar entre uma viagem e outra, que era algo muito importante pra gente. Um lugar que a gente possa ter uma tranquilidade, um espaço que seja só nosso, mas principalmente
que a gente tenha um lugar, um ambiente de trabalho, que a gente consiga ser produtivo. E nesse ambiente de trabalho, a nossa intenção é que a gente possa criar um estúdio para que ali dentro daquele estúdio a gente aproveite para gravar vídeos de um conteúdo que a gente acha essencial, que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento para que mais pessoas, né, para que vocês possam viver com liberdade geográfica, que possam ter liberdade financeira, que possam aprender a monetizar os seus talentos. A gente quer compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente teve ao longo dos anos para que vocês também possam viver um pouco dessa experiência ou mais do que a gente viveu até agora. Acho que é um propósito que a gente tem, é poder ajudar outras pessoas. Se a gente impactar uma pessoa, por exemplo, a cada vídeo, isso já vai dar um resultado, a gente vai já estar feliz e a gente vai estar dando resultado no nosso trabalho. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da notícia. Escureceu. Espero que vocês sigam acompanhando essa nossa jornada agora de conseguir entrar no piso. Vai ser um processo, né? Para que vocês entendam o que vai acontecer, dezembro é um mês que a gente vai aproveitar para poder entrar no apartamento, para que a gente possa mobiliar esse apartamento, porque a gente alugou um apartamento que não tem... Vazio, não tem nada. E a gente não tem nada a não ser as coisas que a gente tem aqui dentro do motorhome. A gente... mas não temos nada. A gente não tem nada, então a gente precisa entrar no apartamento. A gente precisa estruturar a nossa vida ali. A gente vai manter o canal com vídeos... frequentes, ou até mais, talvez 3 vezes por semana. Vai ter vídeo no mês de dezembro, então a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência de entrada, né, dessa nova casa. E em janeiro a gente vai entrar com a série de Portugal, então é isso. É isso que vai acontecer, mas então acompanhem os próximos vídeos, a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar e desses novos aprendizados que a gente está tendo. Então espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixa aqui nos comentários, eu já sabia ou eu não sabia. Muita gente não sabia, muita gente sabia. Mas enfim, a gente está super, super feliz. Deixa o like que é muito importante pro nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não for inscrito e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!